Vamos estudar mais uma vez a lição da escola sabatina. Tema: cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Verso para memorizar: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. João capítulo 5, verso 36. Amigos, nesta reflexão você verá como João apresenta Jesus como o Messias prometido e entenderá o porquê, mesmo diante de tantas evidências, algumas pessoas escolheram rejeitá-lo. Além disso, aprenderá lições valiosas sobre como as Escrituras podem fortalecer a sua fé e guiar a sua jornada espiritual. João relatou milagres específicos ou sinais para revelar a você que Jesus era o Messias. Esses sinais não foram realizados apenas para impressionar, mas para demonstrar que Jesus veio de Deus, enviado pelo Pai com uma missão divina. Quando você lê João capítulo 5, verso 17, verso 20, 36 a 38, percebe que Jesus destacava a relação íntima com o Pai, afirmando que suas obras eram um reflexo da vontade divina. Ele disse: "O Pai que permanece em mim faz as suas obras." João 14, 10. Essas obras, como transformar água em vinho, curar doentes e multiplicar alimentos, revelam que Jesus e o Pai são um só. Mesmo assim, muitos líderes religiosos não creram. Ao ser questionados sobre sua identidade, Jesus respondeu: "As obras que eu faço em nome do meu Pai testemunham de mim." João 10, 25. Ele sabia que suas ações tinham mais impacto que palavras. Você consegue imaginar como aqueles sinais eram evidências irrefutáveis de quem ele era? Ainda assim, o orgulho e os preconceitos cegaram muitos. Os líderes judeus esperavam um Messias político e militar, mas Jesus apresentou-se como um salvador espiritual, interessado em restaurar sua relação com Deus. Isso confundiu muitos, pois ele não atendia às expectativas humanas de poder e conquista. Jesus apontava frequentemente para as Escrituras como testemunhas da sua missão. Ele disse: "Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito." João 5,39. Imagine estudar tanto a Bíblia e ainda assim não reconhecer o Messias quando ele está diante de você. Quando Jesus falou com Nicodemos, ele usou o evento de Moisés levantando a serpente no deserto, Números 21, para explicar sua missão. Ele não apenas referiu-se à história, mas revelou que ela apontava diretamente para ele. Isso mostra que as Escrituras são uma fonte de verdade viva e cabe a você estudá-las com olhos atentos. Você sabia que Felipe, ao encontrar Natanael, disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno." Isso demonstra que os primeiros discípulos reconheceram o cumprimento das promessas messiânicas em Cristo. Assim como Davi, o Messias expressaria zelo pela casa de Deus. João 13, 18, Jesus cita o Salmo 41, verso 9, profetizando a traição de Judas. João 19, 28, ao dizer "tenho sede", ele cumpriu o Salmo 69, 21. João 19, 36, a crucificação de Jesus cumpriu Êxodo 12, 46, que afirma que nenhum osso do Cordeiro Pascal seria quebrado. Você percebe como essas profecias do Velho Testamento destacam que cada detalhe da vida e morte de Jesus foi alinhado com as Escrituras? O cumprimento dessas palavras é uma prova incontestável de sua missão como o Messias. A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos ensina que é possível conhecer a Bíblia e ainda assim ignorar sua essência. Será que você hoje corre o risco de rejeitar algo de Deus por ter expectativas diferentes? Reflita. Hoje você é convidado a estudar as Escrituras com humildade e coração aberto, permitindo que o Espírito Santo o guie. Jesus disse: "Se vocês não creem em Moisés, como crerão no que eu digo?" João 5,47. Assim como ele usou a palavra para revelar sua missão, você também deve fazer dela a base da sua fé. Após a ressurreição de Cristo, os discípulos estavam trancados em uma casa. Temerosos, foi nesse contexto que Jesus se revelou a eles, trazendo-lhes paz e alegria. Contudo, Tomé não estava presente. Quando ouviu os relatos dos outros discípulos, ele não apenas duvidou, mas estabeleceu uma condição clara para crer: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele ali e não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei." Você percebe o erro de Tomé? Ele ditou as condições para a sua fé. Esse comportamento, infelizmente, é comum na história relatada por João. Nicodemos questionou:
Como pode um homem nascer sendo velho? João 3,4. A mulher samaritana disse: O Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir a água viva? João 4,11. Até mesmo a multidão alimentada por Jesus perguntou: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? João 6,30. No entanto, Jesus se revela a Tomé de forma amorosa, permitindo que ele toque em suas feridas. Mas ao fazer isso, Cristo declara: Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 29. Essa afirmação não apenas corrigiu Tomé, mas aponta para você hoje, que é chamado a crer com base nas evidências registradas nas Escrituras e não em sinais visíveis. Deus nunca pede que você creia sem evidências suficientes. Sua existência, caráter e palavra se fundamentam em testemunhos que apelam à razão, mas sempre deixam espaço para a fé. Afinal, a fé deve se apoiar em evidências, não em demonstrações absolutas. Os relatos da palavra de Deus, somado à criação e à experiência pessoal, fornecem uma abundância de evidências que fortalecem a confiança em Jesus. Se você refletir sobre os relatos da Bíblia, verá que hoje possui vantagens que os contemporâneos de Jesus ainda não tinham. Por exemplo, os discípulos não puderam testemunhar o cumprimento de muitas das profecias feitas por Cristo e pelos profetas. Em Mateus 24:2, Jesus previu a destruição do templo de Jerusalém, algo que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Ele também predisse a disseminação do evangelho ao redor do mundo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mateus 24:14. A grande apostasia: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. E as calamidades que assolarão o mundo até o fim: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Você pode observar que essas profecias continuam a se cumprir, e mesmo que aos olhos humanos o movimento cristão do primeiro século parecesse pequeno e insignificante, a igreja sobreviveu e prosperou. Essa realidade é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e do cumprimento de suas promessas. Hoje você tem o privilégio de testemunhar sobre Jesus, não apenas com base nas histórias dos discípulos, mas pela experiência pessoal de conhecê-lo. Seu testemunho pode não incluir milagres visíveis, como a ressurreição de um morto ou a cura de um cego, mas é igualmente valioso. Assim como Natanael, Nicodemos e a mulher samaritana, você pode compartilhar o impacto de Jesus em sua vida, permitindo que outros vejam o Messias por meio de suas palavras e ações. Amigos, a vida e o ministério de Jesus são a prova clara e inquestionável do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele não apenas realizou sinais e maravilhas, mas também demonstrou por meio de suas palavras e ações que era o Messias enviado por Deus. Suas obras testificaram a respeito da sua missão divina e da íntima relação que mantinha com o Pai. As profecias cumpridas em Cristo e os testemunhos daqueles que caminharam com Ele são uma base sólida para a nossa fé. No entanto, mais do que evidências externas, Jesus desafia você a ir além do ver para crer e confiar na palavra de Deus com humildade e coração aberto. O convite de Jesus hoje para você é claro. Estude as Escrituras, reconheça a sua presença em sua vida e torne-se uma testemunha viva de seu amor e poder transformador. Você também pode compartilhar sua experiência com Jesus, ajudando outros a reconhecer o Salvador. Afinal, não importa se seu testemunho é simples ou extraordinário, o que importa é que ele é verdadeiro e aponta para o Cristo, o Messias prometido. Que você seja parte dessa geração bem-aventurada, vivendo e testemunhando a fidelidade de Deus em sua própria vida.